Segurança, governador Ibanez Rocha determina reforço policial nas escolas públicas. Economia, saiba como reaproveitar a água e ganhar desconto no IPTU. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre as doenças respiratórias, mais comuns no outono. E ainda o ex-presidente Temer foi preso em São Paulo nesta manhã. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A partir de agora, as escolas da rede pública contam com reforço no policiamento. A determinação do governador Ibanez Rocha veio após a Força de Segurança identificar 4 casos de ameaças em colégios. A atuação será feita por mais de 180 militares. A Polícia Militar vai colocar 180 policiais a mais nas portas das escolas. Eles vão atuar em regiões com maior incidência de violência. Cerca de 50 unidades educacionais serão beneficiadas. Não somente utilizando já efetivamente o efetivo do batalhão escolar, que já é direcionado para isso, mas como também o reforço em todas as outras unidades operacionais da corporação, com inclusive relação de escolas pré-determinadas, aquelas que já anteriormente já tínhamos identificado que tinham mais algum problema, seja em nível de ocorrência ou alguma questão de mancha criminal nas imediações das escolas. O Serviço de Inteligência do GDF já identificou 11 responsáveis por forjar ameaças de atentados em escolas do Distrito Federal. O objetivo agora é pôr fim aos boatos e acabar com a sensação de insegurança. Não há motivos para preocupação, não há motivo para pânico, não há motivo nenhum. A Secretaria de Segurança está monitorando isso, está tudo sob controle dentro da cidade. É óbvio, as precauções têm que ser tomadas, os casos precisam ser divulgados, mas não há motivo para pânico na população do DF. O batalhão escolar vai seguir atuando nas demais escolas do DF. O reforço policial vai se estender até o fim do ano letivo. É justamente o período em que a gente tem a previsão de formação dos nossos soldados que entrarão agora na corporação. A preocupação surge justamente com o crescimento dos boatos de bombas e explosões nas escolas, como os que ocorreram nessa semana na Asa Norte e em Ceilândia, e principalmente por causa do atentado dentro do colégio em Suzano, em São Paulo. Tema importante, segurança nas escolas. A gente vai conversar com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Olá, boa a gente tarde. nota que aumentou o receio de pais e alunos nas escolas. Exatamente. Toda a precaução é necessária, né, para evitar a reprodução nas escolas. A gente sabe como é que é menino, né? A gente vê que eles já aconteceram depois do caso de Suzano, alguns casos de ameaça aqui em Brasília e em outros estados também. Aí os meninos, quanto menos controle, enfim, quanto pior a formação deles, inclusive do ponto de vista doméstico, isso se agrava ainda mais, ficam tentando imitar o comportamento desses terroristas que atuaram lá, que mataram tanta gente lá em Suzano. Mas o fundamental mesmo é o retorno do batalhão escolar ao que era antes. Já houve uma época aqui em Brasília onde em cada escola pública ou privada havia um policial militar do batalhão escolar na porta. E isso inibia e afastava bandidos, traficantes, pequenos traficantes de qualquer tamanho, enfim, eles não ousavam se aproximar das nossas escolas. Depois que a PM abandonou a porta das escolas, a gente viu como esse problema de segurança se agravou na porta das escolas. Depois os criminosos passaram a invadir as escolas. É por isso que é uma excelente providência essa da comandante da PM. Agora, 3 delegacias voltaram a funcionar 24 horas. A 14ª DP, que fica no Gama, a 8ª DP no CIA e a 30ª em Planaltina. Com isso, falta apenas uma das 31 unidades para atuar em tempo integral, a 17ª DP, lá em Taguatinga Norte. E mais de 90% das unidades de conservação ambiental aqui no Distrito Federal não têm regularização fundiária. O dado foi revelado por um relatório do Tribunal de Contas do DF, que estabeleceu um prazo de 120 dias para que o governo regularize a situação. Faça chuva ou faça sol, o brasiliense gosta de passear nos parques da capital. Caminhando, não pode perder o pique, não. As áreas verdes não servem apenas para embelezar a cidade, também proporcionam fuga da rotina, momentos de lazer, educação ambiental, relaxamento. Você pode agregar o lazer e também o exercício físico e melhorar a qualidade de si e da cidade,
é algo realmente muito importante. Tudo isso melhora a qualidade de vida da população. Mais um relatório do Tribunal de Contas mostra uma realidade preocupante. Das 99 unidades de conservação existentes no Distrito Federal, apenas 7 possuem regularização fundiária. O relatório não surpreendeu o Instituto Brasília Ambiental. O Instituto faz o acompanhamento desse relatório desde 2011 no âmbito da Corte de Contas, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e conseguiu responder a maioria dos questionamentos, das decisões, das sugestões que foram colocadas pelo TCDF, isso já foi respondido, e aí só ficou essa questão mesmo da regularização fundiária. O chefe da Procuradoria Jurídica do IBRAM adiantou que pelo menos 11 unidades de conservação deverão ser regularizadas este ano. O ponto de partida serão os casos já judicializados. A demora do governo do Distrito Federal levou o TCDF a determinar um prazo de 120 dias para que a Casa Civil tome as providências necessárias, como as definições da localização, da dimensão e dos limites das unidades de conservação e a regularização fundiária dessas áreas. O prazo começou a ser contado no dia 12 de fevereiro. A questão da regularização fundiária é uma questão muito complexa, ela envolve vários órgãos do governo do Distrito Federal, e nesse sentido a determinação do Tribunal de Contas é que a Casa Civil faça a coordenação desse grupo de trabalho, porque além do IBRAM envolve a SEDU, envolve a GFIS, envolve uma série de outros órgãos governamentais, inclusive a TerraCap. Então, é uma questão complexa que o IBRAM faz parte desse grupo de trabalho, obviamente, é interesse do IBRAM entregar isso para a população, todas essas unidades com a situação fundiária regularizada. E a Agência Reguladora de Águas, a ADAS, anunciou os critérios para aproveitamento de água em casas e prédios. Quem reutilizar a água do banho, também da louça, por exemplo, vai poder ter desconto de até 15% no IPTU. Que a água é um bem precioso, aprendemos muito bem. Foi quase 1 ano e meio de racionamento, iniciado em 2016. Um passado que nos forçou a tomar medidas para evitar que o recurso falte no presente e no futuro. Uma dessas medidas foi anunciada pela Agência Reguladora de Águas nesta quarta-feira. A ADASA publicou a resolução que define os critérios para a instalação do sistema de aproveitamento da água em casas e prédios residenciais. São ações extremamente importantes para que a gente possa manter a quantidade de água que a gente tem disponível por mais tempo. Na verdade, ao fazer isso, cada indivíduo está economizando água que de outra forma ele teria que buscar na CAESB ou em córregos ou alguma coisa assim. As regras valem para o aproveitamento da água da chuva e da água cinza, ou seja, aquela usada para lavar louças, roupas ou tomar banho. O diretor-presidente da ADASA diz que hoje mais de 200 prédios em Brasília já utilizam o sistema. Os tratamentos que são recomendados, tanto para o tratamento de águas cinzas como de água de chuva, eles são tratamentos confiáveis, eles foram examinados segundo as normas do Ministério da Saúde e de outras legislações. Então, as pessoas que seguirem as regras adequadamente, que fizerem a instalação do sistema predial de água não potável que está prevista na nossa resolução, elas podem ficar tranquilas porque isso foi testado, a ADASA fez um convênio com a UNB, foram feitos muitos estudos e são regras reconhecidas internacionalmente. A resolução da ADASA prevê ainda incentivo fiscal para quem decidir instalar o sistema de aproveitamento da água da chuva ou ainda reutilizar as águas cinzas. É o chamado IPTU verde, com descontos de 5% a 15%. A medida ainda está em fase de regulamentação. A implementação do sistema deverá seguir as regras da ADASA e tudo será vistoriado previamente pela CAESB. Além disso, o síndico responsável pelo prédio ou o dono da casa deve apresentar as análises da qualidade da água periodicamente. O ex-presidente Michel Temer foi preso nesta manhã em São Paulo pela Operação Lava Jato. O ex-ministro Moreira Franco também é alvo da operação. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata, e que dia, hein?
Nossa, Rodrigo, que dia bastante tumultuado, realmente, até porque as prisões aconteceram agora há pouco, né? Então, o ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo, ele vai ser levado nas próximas horas para o Rio de Janeiro. O ex-ministro Moreira Franco foi preso no Rio de Janeiro e ainda a polícia cumpre outros 6 mandados de prisão, totalizando, portanto, 8 mandados de prisão. E por que o ex-presidente Michel Temer vai ser mandado para o Rio de Janeiro? Porque o pedido de prisão veio da Justiça do Rio de Janeiro. Partiu especificamente do juiz Marcelo Bretas, que é o juiz responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. Não se sabe exatamente o real motivo do pedido de prisão, já que o ex-presidente Michel Temer responde a 10 inquéritos, mas tudo indica que esse pedido de prisão esteja relacionado a possíveis irregularidades nas obras da usina de Angra 3. Então, um dos delatores, o José Antunes Sobrinho, que é dono de uma empresa chamada Engevix, que fechou o contrato nessas obras da usina de Angra 3, chegou a dizer nessas delações que ele pagou propina no valor de R$1 milhão e esse valor teria ido para o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e pessoas ligadas, portanto, a esse grupo de Temer. Como nós falamos aqui, o ex-presidente Michel Temer é alvo de 10 inquéritos, 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que foram encaminhados para a primeira instância, já que ao sair da presidência, Temer perdeu o foro privilegiado, e outros 5 inquéritos que foram abertos este ano, portanto, já sem ele ter esse foro privilegiado, foram abertos na primeira instância. Um desses inquéritos ficou bastante famoso, que é aquele que investiga possíveis irregularidades na MP dos Portos, né? Onde o ex-presidente teria recebido também propina ao editar essa medida provisória MP dos Portos, para beneficiar uma empresa ou algumas empresas que atuam no Porto de Santos. Então, desde ontem, a Polícia Federal tentava rastrear aí e confirmar onde de fato o ex-presidente estava. Por isso, Rodrigo, que a gente sabe que essas operações geralmente são cumpridas nas primeiras horas do dia, então a polícia estava tentando confirmar onde estava o ex-presidente e encontrou no meio, portanto, dessa manhã. E a gente lembra que o presidente Michel Temer, o ex-presidente, assumiu a presidência da República no dia 31 de agosto de 2016, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ficou na presidência até o final do ano passado, até dezembro do ano passado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, uma notícia que abala aí o cenário político. E ainda precisamos obter mais informações sobre isso. A Renata está certa, o caso parece mesmo ligado à delação premiada do proprietário da empreiteira Engevix, que disse ter pago ao coronel da PM, um coronel reformado da PM de São Paulo, que é muito ligado ao Temer, ter pago a ele R$1 milhão a pedido de Moreira Franco, e que, segundo o delator, tinha um conhecimento do ex-presidente Michel Temer. Não se sabe exatamente quando isso se deu, mas só se sabe que essa Engevix fazia uma obra na usina nuclear de Angra 3. Deve ter sido motivos muito sólidos, bastante graves, para prender um ex-presidente da República de 78 anos de idade. Do contrário, o ministro Marcelo Bretas certamente não cometeria um desatino de mandar prender um ex-presidente da República só para inscrevê-lo no seu portfólio de autoridades que mandou para a cadeia. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados para entregar o projeto que altera a aposentadoria das Forças Armadas. O projeto prevê tempo e contribuição maiores e, em compensação, um plano de reestruturação das carreiras. Os integrantes das Forças Armadas terão aumento de salário porque vão receber adicionais, como gratificação. Veja só. A entrevista coletiva para detalhar a reforma da Previdência dos militares só começou depois que o projeto foi entregue na Câmara dos Deputados. Segundo a equipe econômica, as mudanças significarão um ganho de 97 bilhões e meio de reais nos próximos 10 anos. Mas como a proposta prevê medidas compensatórias aos integrantes das Forças Armadas, no valor de quase 87 bilhões, a economia líquida será de 10,45 bilhões na próxima década. É bom lembrar que existem aposentadorias especiais previstas no projeto de emenda à Constituição. Professores, policiais civis, policiais federais, trabalhadores rurais. Nós, desde o início, dissemos que tratar os desiguais de forma desigual não é
preferência, é dever de justiça. O tempo mínimo de contribuição para entrar na reserva vai subir de 30 para 35 anos para quem ingressar nas Forças Armadas. Quem está na ativa precisará cumprir um pedágio de 17% sobre o tempo que falta hoje para a reserva. A alíquota será escalonada, passando de 7,5% para 10,5% até 2022, para todas as patentes. Esse mesmo percentual começará a ser cobrado sobre as pensões. A taxa de plano de saúde será mantida em 3,5%. Por contribuírem mais e por maior tempo, os militares terão aumento de salário, já que a reestruturação das carreiras prevê gratificações adicionadas aos soldos. E esse aumento de soldo se dá em função de que os aumentos de alíquotas propostos vai, inclusive, em alguns casos, se não houvesse essa reposição, significar uma diminuição do salário líquido, em alguns casos, inclusive, menor do que o salário mínimo vigente. O governo estima ainda que o projeto permitirá uma economia de 52 bilhões de reais nos estados. Outro saldo previsto virá da transferência das contribuições de militares temporários, aqueles que prestam serviço obrigatório e permanecem na carreira por até 8 anos. Hoje eles representam 55% do efetivo e, ao deixarem as Forças Armadas, as contribuições vão migrar para o regime geral. Cláudio Humberto, teremos alterações nesse projeto lá na Câmara? Certamente, né? Nenhum projeto enviado pelo Congresso chega na Câmara e é aprovado como chega, né? Isso não acontece, haverá modificações, ele com toda certeza vai ser desidratado, digamos assim, para usar uma expressão muito comum lá entre os deputados. O fato é que se esperava desse projeto dos militares uma redução de custos, né, de déficit superior a 90 bilhões em 10 anos. E, na verdade, isso vai representar uma economia de cerca de 10% disso. Alguma coisa à volta de 10,4 bilhões de reais. E isso causou uma certa frustração, mas é preciso também descontar muito da má vontade generalizada, sobretudo de políticos de esquerda, da imprensa, com relação a militares. Ainda há muito ressentimento, muitos temores em relação ao regime militar que foi instaurado em 1964 e tem muita gente que, se não está com a cabeça ainda posta no Muro de Berlim, está ainda com a cabeça ali cheia de temores em relação aos militares. E muito embora os militares de hoje não tenham nenhum compromisso, não tenham nenhuma história com aquele período do regime militar, da ditadura, né? Mas, enfim, há muita má vontade em relação a isso e é por essa razão que a oposição vai aproveitar no Congresso, primeiro na CCJ, depois na Comissão Especial e depois no plenário, para tentar fazer barulho com essa questão. E é por essa razão que, por fatores políticos, o projeto deve, de fato, sofrer modificações. Olha, o IBRAM concede licença ambiental para a expansão do metrô de Samambaia. Com isso, a companhia vai poder construir outras 2 estações na cidade e vai beneficiar cerca de 8 mil novos usuários por dia. O documento é essencial para a construção de quase 4 quilômetros de trilhos e 2 estações. Além disso, é um procedimento obrigatório pelo qual o órgão ambiental permite a localização, instalação e ampliação e a operação de empreendimentos. O certificado atende exigências do Tribunal de Contas da capital para liberar o edital de licitação, que estava suspenso desde novembro passado. Na época, uma das empresas interessadas no processo questionava a exigência técnica, além dos índices de reajustamento durante a obra, prevista para custar quase 123 milhões de reais e durar pouco mais de 3 anos. Agora, com a autorização do IBRAM, o edital será relançado no mês que vem. As novas estações de Samambaia podem beneficiar cerca de 8 mil novos usuários por dia. Depois da linha até Samambaia, a intenção do governo do DF é licitar a ampliação de outras linhas, como a de Taguatinga, e uma nova ligação entre Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo. E a seguir, uma entrevista aqui no estúdio sobre as doenças respiratórias. O Band Cidade volta daqui a pouco.